Oi, boa tarde. Estamos de volta para a gente conversar sobre família, conversar sobre temas, assuntos que estão relacionados à família, né? Aos relacionamentos familiares. E hoje, em especial, como é um sábado, a gente vai estar conversando com o Josué a respeito do direito. O que é que o direito tem preparado para proteger a família, para dar dignidade à família, para garantir direitos, né, para a família, para o bem familiar, para o bem de cada participante da família. Então a gente vai estar conversando com o Josué sobre este assunto. Hoje ele vai nos trazer algum tema específico dentro dessa área para a gente discutir um pouquinho e, havendo algumas perguntas, a gente vai passar para ele e ele vai estar respondendo, não é, aquilo que for perguntado, tá bom? Então vamos ouvi-lo e quem sabe tem muita coisa aí que a gente pode aprender com ele. Boa tarde, aqui é Josué. Vou falar um pouco sobre direito de família. Já de costume, né, no sábado à tarde, estamos aqui sempre tentando fazer um novo tema, alguma coisa que é de interesse público, né? Porque família, quer queira ou quer não, é algo tão natural quanto a sociedade totalmente, né? Que é a base da sociedade, então a família é muito importante para a base da sociedade. Hoje eu vou falar sobre tutela. Tutela, no termo do direito, algumas pessoas, por viverem isso, ou pessoas que conhecem pessoas que vivem sobre esse tema, conhecem basicamente o que é tutela. Mas eu vou aqui explicar mais ou menos para aqueles que não sabem, aqueles que não têm, nunca tiveram essa vinculação à questão da tutela. Vou explicar assim por cima para vocês entenderem e vou trazer algumas particularidades da tutela, que assim, quando tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês possam me falar e eu poderei saciar sua dúvida. A tutela, ela é um dispositivo do direito civil, né, como tudo da família, e ela serve para proteger bens das pessoas incapazes, no caso, crianças. Existe tutela e curatela. A curatela é pessoas incapazes e a tutela também é. Só que existe uma diferença. Vou explicar agora um porquê. A curatela, ela serve para pessoas que são declaradamente incapazes, não na lei em si, mas sim porque foi declarado incapaz. Por exemplo, idoso, pessoas que foram taxados como incapazes, por exemplo, interditados, são incapazes. Eles começam a ser incapazes. Então, curatela. Pessoas que cuidam dessas pessoas aqui, que são taxadas de incapazes, é a curatela. No caso que vamos falar hoje é a tutela. A tutela é para criança. Pessoas abaixo de 16 anos, que é classificado como absolutamente incapaz, né, porque o direito entende que essas crianças, esses adolescentes, eles não têm capacidade civil ainda de cuidar dos seus bens, de dar atenção a certos assuntos que não é de interesse deles ainda. Porque eles não têm essa visão ainda de cuidar dos seus bens, cuidar do seu futuro, cuidar do que é seu. E existe aqueles dos 16 aos 18, chamado de relativamente incapazes. Por quê? O direito entende que essas pessoas já têm uma certa experiência da vida, né, como colocamos, para poder ter uma visão mais interessada sobre esse assunto, de cuidar dos seus bens. Hoje eu vou falar mais sobre pontos da tutela. Pontos. A tutela é muito grande. No artigo 1728, vocês podem pesquisar na internet aí, no Código Civil, ou quem tiver aí o Código Civil em casa pode acessar. Ele vai falar particularmente sobre a tutela. A tutela, ela é tão importante que ela tem um título só para ela, no Código Civil.
Agora vamos falar sobre ela. Ela serve para defender crianças, defender pessoas incapazes. E por causa disso, ela coloca poderes a uma outra pessoa para cuidar desses bens das crianças. Aí você me pergunta, mas os pais? Mas os familiares deles? Agora vai ver um ponto. Para ter a tutela, os pais têm que ocorrer algo com eles. Vou dizer esse algo com sentido bem genérico assim, porque algo pode ser bem relativo de quem está falando, subjetivo, né? Eu vou colocar em 3 pontos. Tem vários, tá? Mas 3 pontos. O primeiro é morte. Os pais morreram. E não tem com quem deixar. Aí o juiz entende que pode colocar uma pessoa, um terceiro idôneo, que seja próximo a essa criança. Pode ser... vamos na hipótese de que não existe nenhum familiar da criança, né? Os pais morreram, não tem mais nenhum familiar da criança. Então vai colocar uma pessoa idônea, uma pessoa que tem... Pode ser uma pessoa que o Estado entende que ela por ser ilibada e idônea, ela pode cuidar dessas crianças. Essa pessoa que vai ser colocada para cuidar dessas crianças tem que ser uma pessoa que administra os próprios bens. Não pode ser uma pessoa que tem os pais que o sustente. Tem que ser a pessoa que ela sozinha tem a sua fonte de renda, ela tem a sua vida e pode cuidar dessas crianças, pode tutelar, ela pode ser esse tutor dessas crianças. Esse é o primeiro ponto. Morte dos pais. O segundo ponto é quando os pais perdem o poder de família. Como assim? Hoje, infelizmente, não vou dizer que é comum, mas não é raro, os pais perderem o poder de família. E eu vou explicar como acontece isso. O maior exemplo disso é abandono. Os pais abandonaram os filhos, ou em casa, deixaram na casa e foram embora, os filhos ficaram sem quem cuidar. Então, assim, o Estado entende, o juiz entende, que esses pais não querem essas crianças, eles não dão atenção. Outro ponto. Os pais, eles bateram, vou dar esse termo mais genérico assim para vocês entenderem, porque o termo ideal seria disciplinaram imoderadamente, mas bateram nas crianças de forma imoderada, de uma forma excessiva. Aí o Estado também entende que essas crianças esses pais, eles estão agredindo, o termo é esse, agredindo, não é mais disciplina agora, passou a ser violência. Então, outra forma de ter o poder familiar dos pais perdido. Outra coisa interessante sobre a tutela e sobre outra forma dos pais perderem poder seria aquela os pais eles não conseguem cuidar das crianças. É a incapacidade dos pais. Por exemplo, um pai que ele ganha X dinheiro e ele gasta isso de forma pródiga, de uma forma sem nenhum planejamento familiar. Ele gasta de forma nada para os filhos, porque o Estado defende os filhos, porque eles são a base, eles são o futuro da sociedade. Então, os pais têm que cuidar dessas crianças. E se o pai ou a mãe, ou os dois, não cuidam dessas crianças, o Estado entende também que ele deve perder o poder de família. Chegamos aqui a 3 pontos, não foi? 3 pontos de como perder poder de família. Agora, quem vai ser o tutor? Né? Eu citei um exemplo já no começo, que seria uma pessoa idônea, caso os pais não tenham um parente ou outro para poder deixar essas crianças não têm um parente. Mas o Estado, isso aí é exceção, tá? Raramente as crianças não têm outros parentes. Mas, normalmente, quando os pais perdem poder de família, essas crianças, ou uma criança, eu falei criança no plural porque para deixar mais didático, mas uma criança, ou as crianças, eles serão levados prioritariamente aos ascendentes, os pais dos pais dela.
Está no artigo 1730, quem quiser ver, está lá. E vocês, se tiverem alguma dificuldade, lá tem parágrafos que podem explicar melhor esse caso, pode explicar melhor esse fato que pode acontecer. Outro ponto que é bom analisar é, se não tiver os pais dos pais, os avós, vai para quem? Aí seriam os colaterais, tios da criança. Lembrando sempre, não é porque eles são familiares das crianças que eles serão automaticamente direcionados a eles. Porque, por exemplo, se os pais dos pais forem mais relaxados com a vida do que as pessoas que perderam o poder de família, o Estado vai entender que ele não pode cuidar. Então, a ideia aqui seria o Estado colocar pessoas capazes de cuidar dessas crianças, porque o foco é as crianças. Então, coloquei aqui alguns pontos sobre a tutela, coloquei aqui como pede o poder de família aos pais. Então, aqui vai um assunto um pouco mais fácil de entender, que seria o elo dos pais é perdido de vez quando eles são separados, os pais e os filhos, tirando a questão da morte, lógico que não tem jeito, mas, por exemplo, os pais, eles, pela violência, os pais pela qualquer outro assunto, por exemplo, bebidas, gasto de dinheiro de forma pródiga, de forma desleixada, perde esse elo? A resposta é temporariamente. Tá? Se eles continuarem essa vida de não dar atenção à criança, de não continuar na mesma vida que fez perder esse poder, aí será permanente. Mas se os pais demonstrar interesse de mudar de vida e o Estado entender, olha, vocês vão, agora eu vi que vocês mudaram de vida, vou deixar aqui então, tirar o tutor que está cuidando da criança e vou devolver para vocês, porque o foco é a família. Devolver para vocês, mas terá um prazo de vocês cuidando dessa criança. Se eu ver de novo que vocês estão sendo no mesmo erro, mantendo o mesmo erro que fez separar da criança, irei tirar novamente, e aí a chance poderá ser eliminada no futuro. Agora vamos usar isso voltado ao tutor. Né? Botei agora o foco família, agora o foco tutor. O foco tutor seria aquela pessoa que o juiz entende que é ilibada, ilidônea, uma pessoa que é honesta nas coisas que faz. Ele vai cuidar dos bens da criança. Quais são os bens da criança? Você pode estar perguntando aí, porque normalmente criança não tem bem nenhum, né? Normalmente os bens são dos pais. Mas quando ele pede poder de família, os pais têm que pagar a pensão. Então, a criança ganha bens, ganha dinheiro dos pais, que tem que pagar a pensão a essa criança, porque, quer queira ou quer não, é deles o filho. Então, esse dinheiro que é recebido da pensão, o tutor vai cuidar. Vai cuidar gastando de forma irresponsável? Não. De forma responsável. Tem que dar satisfação ao juiz depois. Ou dar satisfação ao pró-tutor, que isso aí seria o quê? Seria uma outra pessoa que o juiz colocou para cuidar do tutor. Para cuidar, que eu falo, é fiscalizar o tutor. Entendeu? Então, mas é um cargo bem específico. Para ele botar um pró-tutor é uma coisa bem específica. Um exemplo de específico seria a criança que tem muitos bens. Os pais morreram, ele é o oficial sucessor desses bens dos pais que morreram, que eram pais ricos, e o tutor cuidando, o Estado entende, essa criança tem muito dinheiro, é muito perigoso decidir muito dinheiro com uma pessoa que talvez não conheça tanto essa criança. Coloca um pró-tutor para cuidar. Aí tem que ver, fiscalizar se o tutor está indo direitinho, mas isso aí é um caso muito à parte, né? O nosso caso mais cotidiano nosso. Então, vou encerrar por aqui, mas eu vou colocar só um parágrafo aqui. Seria, o último parágrafo no caso, seria o Estado está querendo sempre proteger a família. Aí você pode ter várias dificuldades. Ah, não, o Estado quer impor algo a alguém, quer
obrigar as pessoas a fazer coisas que elas não querem. Não, o Estado ele quer defender a família porque ele entende que o que faz a sociedade hoje é a família. Então ele vai fazer de tudo para a família cuidar bem da criança. Se a família não cuidar bem da criança, ele vai achar outras pessoas que queiram cuidar dessa criança. Um tutor. Assim esse tutor será responsável pelos bens da criança. Aí o Estado vai fazer esse tutor levar ele para a educação, dar saúde. Então tudo que for necessário para essa criança viver, o Estado vai cobrar do tutor. Se ele não fizer, o Estado vai tirar desse tutor e vai tentar achar um outro melhor. Então, entendam aqui que o direito serve para trilhar o caminho melhor. O direito serve para construir o caminho que o Estado tem que seguir. Então, o Estado não é bonzinho. O Estado não é bonzinho. Ele segue o que a lei obriga. E se a lei obriga, ele tem que seguir. Pode demorar dias, meses? Pode. Não tenho dúvida disso. Hoje a questão jurídica do Brasil ele é muito moratória, muito longo, é muito demorada. Apesar de que com o assunto da criança é mais rápido. Mas muito demorado. Mas o que eu quero dizer é que o direito hoje vive para defender o seu direito, o direito do seu próximo, o direito da sua família. Então, eu vim aqui trazer esse ponto do tutor para mostrar que se você não cuidar bem da sua família, o Estado vai entender que você está sendo incapaz de dar um futuro para os seus filhos. Incapaz de dar um futuro para a construção da sociedade futura. Então, a ideia é: fique mais com sua família, cuide bem dela. É isso que o Estado quer dizer. Se você não cuidar bem da sua família, ele vai entender que outras pessoas vão cuidar melhor do que você. Então, é isso que eu tento falar hoje. Uma pergunta. Pode mandar. Se eu puder responder, claro. Uma pergunta é a seguinte: se o tutor que é indicado pelo juiz, ou que naturalmente deve ser, como caso de familiares, né, de ascendentes ou de laterais, colateral. Então, essas pessoas são remuneradas pelo patrimônio que administram em nome daquela criança? Olha, teoricamente, não. Mas é um assunto que tem que analisar muito bem ele. Porque pode ser um caso muito específico, algo que o juiz entenda que ele precise disso. Então ele fala: olha, você vai cuidar de uma criança que não é sua, então nada lhe proíbe de receber X valor do bem que a criança recebe por mês. Então, é caso a caso. O juiz pode entender isso, mas normalmente não. Tá? Okay. A outra pergunta é a seguinte: se por acaso, já que os pais morreram, os tutores seriam os avós. E se os avós disserem: não, eu não quero ser o tutor? O juiz obriga ou o juiz vai em busca fazer a sequência para encontrar outra pessoa? Então, é uma boa pergunta também. Alguns autores eles colocam que o juiz tem que impor aos ascendentes a cuidar da criança, porque, quer queira ou quer não, há um vínculo sanguíneo aí, né? Mas, por ser uma área mais aprofundada do direito da questão da sentença do juiz, né, ele pode colocar: vai ser aos ascendentes. Se eles não quiserem, acharem 1000 motivos, 1000 e outro, vai para o outro vértice, que seria os colaterais, tios. Se não quiserem também, então vamos fazer o quê? Vamos tentar ou forçar alguém, ou vamos tentar achar um terceiro que queira cuidar dessa criança. Então, mas, por exemplo, se ninguém quiser, ele vai colocar para adoção as crianças. É possível. Os pais morreram, ninguém vai cuidar das crianças, ou não existe mais nenhum familiar e não conseguiu achar um tutor, vai para adoção. Porque pode acontecer também que os ascendentes também, por algum motivo, o juiz entenda que eles não são capazes. Né? Existe um artigo um artigo que pode não querer, que é o caso que eu quis trazer, que seria
acima de 60 ou 80 anos. Não estou me recordando agora. Mas tem uma idade, porque o Estado entende que essas pessoas não estão mais no pique, esse é o termo bem genérico e bem popular de conversar, no pique de cuidar de criança nova. Não podem dar aquela atenção que uma pessoa dos seus 30, 40, 50 anos podem dar. Ok. Então o Estado pode fazer, olha, eles não são capazes de cuidar dessa criança. Não são capazes. Então vamos deixar um outro. Então a ideia é se fazer o melhor possível. Né? Se alguém lhe procurar para algum serviço jurídico, alguma orientação jurídica, como é que faz para fazer esse contato com você? Pode mandar uma mensagem aqui nesse Facebook sobre qualquer coisa, aí será me passado o caso, ou o senhor mesmo pode mandar o meu número para eles, meu número, para poder conversar com algo desse tipo. Ok. Meu número mesmo, você tem esse número, Ok. Você pode enviá-los e conversar no meu número privado. Ok. Tá bom. Se despeça e sábado Então, que vem a gente tem mais. Vou me despedindo. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que com as dúvidas de vocês, se ocorrerem, semana que vem eu respondo. Ou, se não quiser esperar muito tempo, envie para ele vai me passar. Eu posso caminhar a resposta para ele com o tempo. E até semana que vem para um novo assunto. Provavelmente será curatela, porque é um assunto bem interessante e também mexe com família. Então, se quiser saber sobre curatela, semana que vem estaremos aqui. Muito bem. Aí é o Josué nos falando a respeito de direito, não é? Voltado para a família, voltado para a proteção, né? E hoje em especial em relação à proteção à criança, aos filhos, em caso de não haver os pais para cuidar desses filhos, ou tendo os pais, mas eles serem considerados não capazes de dar a devida educação, o devido cuidado aos seus filhos, tá bom? Eu estou lendo aqui algumas mensagens e agradecendo o carinho, o respeito de cada pessoa que nos manda esses recados. Então que o Senhor também continue abençoando você e abençoando sua casa, sua família e todos esses recados de carinho que a gente tem recebido de uma maneira ou de outra, né, em uma oportunidade ou outra, e a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Que Deus continue abençoando todos.